Os astecas. Esta é a moderna cidade do México. Há mais de 500 anos, era o centro do grande Império Azteca, que cobria esta parte da América Central. No tempo dos astecas, o sítio da cidade do México era uma ilha em um lago, Lago Texcoco, onde os astecas tinham a sua capital, Tenochtitlan. No seu centro havia belos palácios e grandes templos em forma de pirâmides. Os astecas eram uma sociedade rica e bem organizada. As pessoas seguiam regras rigorosas. Tinham sua própria religião, que incluía sacrifícios humanos aos deuses: o sol, a terra, a chuva. Era um povo combativo, e seus guerreiros mantinham a ordem nas tribos vizinhas, conservando unido o Império Azteca. Era também um império que os europeus, em 1400, nunca tinham visto, mas isso logo iria mudar. O fim do Império. Distribuição de Daqui. Era 1518. O chefe azteca, Montezuma II, estava apreensivo. Ele ouvira falar de barcos estranhos ao largo da costa leste do Império. Além disso, os sacerdotes viram sinais estranhos, um cometa no céu, uma grande onda no lago ao redor da cidade e um fogo misterioso em um dos templos. Pensavam que poderia ser um de seus deuses, Quetzalcóatl, prestes a voltar do leste como havia previsto a lenda azteca. Montezuma tinha razão para estar nervoso. Ele não sabia, mas os exploradores da Europa haviam começado a navegar pelo Oceano Atlântico, chegando à América Central. O primeiro foi Cristóvão Colombo em 1492. Muitos outros o seguiram, inclusive uma expedição espanhola liderada pelo capitão Hernán Cortés. Em 1519, Cortés e seus homens chegaram à América Central em busca de ouro e para reivindicar a terra para o rei da Espanha. Eles também pretendiam converter ao cristianismo qualquer povo que encontrassem. Tinha cerca de 500 soldados armados com bestas, mosquetes, alguns canhões e cavalos. Avançando para o interior da terra, Cortés e seus homens admiraram-se ao ver sinais de cidades e civilizações e de ouvir histórias sobre um povo rico e poderoso, os astecas. Cortés prosseguiu sua jornada em busca do fabuloso Império Azteca. Percorreu as montanhas até encontrar o povo de Tlaxcala, que atacou os espanhóis. O combate agravou-se sobre a colina. A batalha foi ferrenha, mas as clavas e flechas de ponta de pedra dos Tlaxcalas nada podiam contra as armas e os cavalos espanhóis, que acabaram vencendo. Se os espanhóis perdessem, a história desta parte do mundo teria sido totalmente diferente. Mas a tribo Tlaxcala era astuta. Para evitar que fossem mortos pelos espanhóis, fizeram um trato. Explicaram que eram inimigos dos astecas e que poderiam apoiar a expedição de Cortés contra eles. Cortés aceitou. Afinal, milhares de guerreiros Tlaxcalas seriam de grande valia para derrotar os astecas. Cortés e seus homens, mais milhares de Tlaxcalas, avançaram sobre a capital azteca de Tenochtitlan. Passaram entre as fileiras de vulcões até o Vale do México e viram a cidade à distância. Viram que seria difícil atacar a cidade, porque era rodeada de água e só podia ser alcançada atravessando pontes, caminhos elevados ou barcos. Quando os espanhóis chegaram à margem do Lago Texcoco, os astecas deixaram que cruzassem o caminho até a cidade-ilha. A rota do caminho elevado, cruzado por Cortés até Tenochtitlan, agora é a estrada principal para a moderna cidade do México a partir do sul.
Foi aqui que o lago acabou e a cidade e ilha de Tenochtitlan começou. Os astecas deixaram Cortés atravessar até a ilha, mas ele devia estar apreensivo. Por que não defenderam a cidade? Ele estava caindo numa armadilha? Já era tarde para retornar. Foi aqui, em novembro de 1519, que Montezuma II, com todo o seu refinamento, recebeu Cortés. E depois, levou-o a um de seus grandiosos palácios. Hoje, ele é o Hospital de Jesus. Temos de passar por salas de emergência, mas Montezuma levou Cortés a um grande salão que dava para um belo pátio. Aqui houve uma das reuniões mais importantes da história entre duas civilizações que, poucos meses antes, não sabiam da existência uma da outra. Montezuma precisava ter cuidado. Quem era esse estrangeiro de pele branca que veio do leste? Seria um inimigo a capturar e matar? Ou seria o deus Quetzalcóatl voltando para governar seu povo? E que devia ser bem-vindo? O que Montezuma disse a Cortés é um enigma, mas imagina-se... Ó Senhor, deves estar esgotado, tendo passado tanta fadiga. Vieste para esta nossa terra, vieste para governar esta cidade do México, da qual cuidei para ti. E agora aconteceu. Ó Senhor, chegaste. Estranhamente, Montezuma parecia entregar seu trono ao estrangeiro Cortés. Talvez Montezuma pensasse mesmo que Cortés era um deus asteca voltando a seu povo. Talvez estivesse ganhando tempo pensando no que fazer. Talvez tentasse atrair Cortés para uma cilada. Ou talvez estivesse confuso com a situação. Seja como for, Montezuma deu boas-vindas a Cortés e acolheu no conforto de um de seus palácios. Cortés chegou ao centro do Império Azteca sem um combate. Mas ainda não completara sua missão, dominar o império para a glória da Espanha. Os espanhóis ficaram aqui no Palácio Azteca, no centro da cidade, mais tarde transformado em departamento do governo. Aqui, Cortés e seus homens planejaram tomar a cidade enquanto eram hóspedes dos astecas. Enquanto isso, no outro lado da praça do seu palácio, onde agora é o Palácio Nacional Mexicano, Montezuma preocupava-se com o que fazer com Cortés. Teria acertado ao deixar Cortés entrar na cidade? Teria colocado Cortés exatamente onde queria vê-lo ou fora um grande erro? Montezuma queria tempo para pensar. Então, durante meses, os astecas seguiram sua vida normal, com os espanhóis no seu meio. Os soldados espanhóis exploravam a cidade e os grandes templos e escreviam o que viam. Parecia uma visão encantada. Como um sonho tão maravilhoso que nem sei descrever, a primeira visão de coisas nunca sabidas, nunca vistas, coisas nem sequer sonhadas antes. Viram os deuses astecas. Parece haver um para cada atividade humana. Para a guerra, a colheita, a água. Não surpreende que esses deuses se escondam na escuridão. A visão deles assustaria qualquer homem. Viram os sacrifícios e a fileira de crânios e ficaram horrorizados. A esses ídolos é ofertado sangue de corações arrancados do peito de vítimas ainda vivas. Cortés ordenou que os soldados destruíssem as estátuas astecas. Os sacerdotes ficaram furiosos e exigiram que Montezuma agisse para livrar-se dos espanhóis. Montezuma ofereceu a Cortés mais ouro, esperando que ele aceitasse e partisse. Mas Cortés não foi embora. Em vez disso, mandou prender Montezuma em seu próprio palácio.
Uma decisão incrível aqui, bem no centro da capital asteca. Cortés assumiu um grande risco, mas deve ter pensado que mantendo Montezuma refém, estaria protegido de ataques. A estratégia não funcionou. Soldados espanhóis mataram alguns sacerdotes astecas durante uma cerimônia religiosa. Então, os astecas atacaram o palácio onde Cortés e seus homens estavam. No caos, Montezuma foi morto. Uns dizem que foram os espanhóis, outros dizem que ele foi morto pelo povo asteca como traidor. Cortés e sua tropa tiveram de partir correndo. Foram perseguidos pelos guerreiros astecas pelas ruas até as margens da ilha. Logo chegaram às bordas da cidade-ilha e, a partir daí, os espanhóis tiveram de cruzar as águas abertas do Lago Texcoco. Muitos dos fugitivos afogaram-se no lago ou foram mortos pelos astecas. Quando Cortés e os poucos homens que restaram chegaram à segurança da margem do lago, pararam aqui. Era 1º de julho de 1520 e Cortés não havia derrotado os astecas, mas prometeu voltar. Derrotados, Cortés e seus homens contornaram o norte do Lago Texcoco até conseguir encontrar seus aliados, os Tlaxcalas, prontos a tentar novamente. Um ano depois, em maio de 1521, eles sitiaram Tenochtitlan, impedindo que alimento e água entrassem na cidade e esperando que doenças se espalhassem. O cerco de Tenochtitlan durou 3 meses. Depois, Cortés e sua tropa, com os aliados de Tlaxcala, atacaram a cidade. Avançaram pela cidade, rua após rua, combatendo e matando os astecas até o fim. Destruíram e queimaram as edificações pelo caminho, incluindo os grandes templos. A batalha final foi aqui em Tlatelolco, ao norte da ilha, em agosto de 1521, onde o grande Império Azteca foi finalmente derrotado. Em Tlatelolco, só isto restou do grande templo em forma de pirâmide, à base das escadas. Poucos anos após derrotar os astecas, os espanhóis haviam destruído tudo e construíram esta igreja onde ficava o templo. Eles usaram as pedras tiradas das pirâmides astecas que destruíram para erguer a igreja. Assim, Cortés conseguiu, com poucos homens, e os aliados Tlaxcalas derrotar o grande Império Azteca. Imediatamente começaram as mudanças. Primeiro chamaram o país de Nova Espanha, que seria governada pela Velha Espanha, além do Oceano Atlântico. Um dos maiores prédios espanhóis da capital é a Catedral, construída onde ficavam os antigos templos astecas. E este é o Palácio Nacional, construído pelos espanhóis, onde era o Palácio de Montezuma II. Logo, não haveria mais edifícios astecas de pé. Mas, embora seus monumentos e sua civilização tivessem sido destruídos, o povo asteca não desapareceu após a derrota para os espanhóis, mas enfrentaria dificuldades. Milhares de nativos astecas morreram devido ao terrível tratamento recebido dos espanhóis e às doenças trazidas da Europa. Os astecas tornaram-se escravos. Os espanhóis também trouxeram a sua religião da Espanha. Esta é a igreja de Santo Agustín, na moderna cidade do México. Foi construída na margem do Lago Texcoco em 1536. Aqui, os espanhóis ergueram um mosteiro para abrigar um grupo de monges e padres. Sua tarefa era converter os astecas à religião cristã espanhola. Neste pátio, os monges converteram os nobres astecas à nova religião.
Os monges também fizeram os nobres e os sacerdotes astecas escreverem e explicarem suas crenças e o modo de vida dos astecas. Os astecas tinham sua própria escrita por figuras, que precisou ser explicada aos espanhóis. Os livros astecas chamam-se códices e são uma fonte importante de informações sobre a vida asteca. Esta é a escrita figurativa asteca com a tradução feita pelos monges espanhóis. Os astecas aceitaram bem o cristianismo, porque, de certa forma, era um pouco como a religião que conheciam. Os astecas ofertavam sacrifícios humanos aos deuses para manter a continuação do mundo. E no cristianismo, o Deus cristão permitiu que o seu filho, Jesus Cristo, fosse sacrificado na cruz para salvar todos os cristãos. No México atual, há igrejas cristãs por todo o país. Esta é a Basílica de Guadalupe, na capital. Todos os domingos, o povo lota a basílica para rezar e assistir à missa. Não há dúvida de que muitos mexicanos de hoje são cristãos convictos e sinceros. O México cortou seus laços com a Espanha há mais de 180 anos, tornando-se um país independente, mas ainda é cristão e o povo fala espanhol graças a Cortés e seus homens. Então, o que houve com os astecas? Há poucas ruínas de seus prédios magníficos. Alguns dos livros, os códices que os astecas escreveram para os espanhóis ainda existem. E ainda há alguns objetos astecas fascinantes nos museus, mas não são muitos. Mas embora reste pouco do grande império dos astecas, eles ainda povoam imaginações e mentes. Estes grandes murais mostram como um artista mexicano moderno, Diego Rivera, imaginou o Império Azteca no seu auge. Suas figuras celebram uma civilização perdida, de bravos guerreiros, grandes governantes, músicos inspirados, hábeis artesãos e prósperos comerciantes. São memórias distantes. Mas, sobretudo, os astecas vivem à nossa volta, pois são muitas as pessoas no México atual que descendem dos astecas. O Império Azteca desapareceu, mas sua história, memórias e tradições ainda vivem.